Aqui o nosso jornalista Luís Costa Branco não imaginava que eu estou aqui para lhe fazer perguntas. Não. É que ninguém disse nada, porque não era para dizer que foi surpresa, sabe, Luís? Isto é assim. O Luís Diga. estava convidado para fazer perguntas aqui aos nossos dois presidentes. Sim. E eu resolvi, como sou hoje uma lapa, resolvi estar também aqui no vosso painel para ajudar a conversa, se for caso disso, que não deve ser necessário, mas também para aproveitar para dinamizar aqui um pouco mais e também fazer um pouco de diálogo à volta da pessoa deste homem que é o Luís Branco, que devem conhecer, já o viram na televisão de certeza, de certeza que leem o Expresso e todos os fins de semana o Luís está lá no Expresso e aqui há uns meses atrás lançou um podcast que aconselho todos a irem ver, vão procurar nos podcasts, coloquem, como é que se chama? Moby Boom. Moby Boom, ok? Eu sabia, era só para dizer. E que acabámos por nos conhecermos nesse enquadramento e eu entendi que, depois falando com o Pedro, que o Luís era a pessoa ideal para estar aqui para falar connosco, neste caso com os nossos dois convidados especiais, que são dois presidentes de Câmara, justamente sobre mobilidade, porque afinal de contas hoje também o jornalismo também é temático, não é? Sim. E por isso, Luís, primeiro agradecer ter vindo aqui ao Porto, porque é de Lisboa, Eu que não é? agradeço o convite, sim. Depois pedir desculpa por ter estragado tudo aquilo que preparou para este número. Mas eu gostava de saber, em primeiro lugar, e também, no fundo, e também passar esta mensagem para quem está aqui, o que é que aconteceu para se tornar hoje um jornalista especialista em mobilidade urbana sustentável? A minha especialidade em mobilidade sustentável é apenas pelo facto de ter trocado um dos dois automóveis que eu tinha por uma bicicleta. Isto fiz... Portanto, tinha dois automóveis, entendi vender um automóvel quando consegui um binómio que é trabalhar em Lisboa e viver em Lisboa. Então isso é o que vai acontecer ao nosso presidente Machico. E o que me aconteceu foi, para que é que eu tenho dois automóveis? Ele vai aprender a andar de bicicleta, onde é que está? Para que é que eu tenho dois automóveis? E então despachei o meu Smart, que era um carro pequenino, e troquei por uma bicicleta. Isto há 8 anos. E pronto, ao andar pela cidade, que é a minha cidade, e portanto eu adoro cidades, mas também gosto muito do campo, digamos assim, adoro automóveis, e fiz jornalismo automóvel durante muito tempo, e gosto dos automóveis, da velocidade, do design, do motor, mas gosto essencialmente de mexer de um lado para o outro. E portanto, numa questão essencialmente de saúde mental, de saúde financeira também, porque deixei de ter 2 carros, 2 seguros, 2 revisões, 2 IUCs para pagar, passei a andar de bicicleta e fui redescobrindo a minha cidade dessa forma que nos permite ter outra capacidade de apreciar o espaço. Isso foi público. antes de Covid, portanto? Isto foi em 2018, 2018. E já escrevia sobre mobilidade? Não. Escrevia sobre automóveis de vez em quando. Sobre automóveis. É engraçado porque quem gosta de mobilidade gosta de automóveis. Gosta de aviões, gosta de tudo. E gostava muito de escrever sobre automóveis, e gosto muito de ler sobre a indústria automóvel e o setor da indústria, e a competição também é alguma coisa. Mas gosto muito de andar de bicicleta desde miúdo e, portanto, foi uma forma de me adaptar a um ciclo de transformação que a cidade de Lisboa estava a ter e de ir percebendo essa transformação e de me ir percebendo das incongruências e das dores de crescimento dessa transformação, de me ir apercebendo de alguma falta de coragem política de autarcas, de presidentes da Junta de Freguesia, das empresas em promover essa mobilidade sustentável e de me ir apercebendo de alguns preconceitos sociais que há em relação a andarmos de bicicleta, porque no meu trabalho, assim que eu vendi o segundo carro e passei a andar de bicicleta, perguntaram a alguns colegas: está tudo bem contigo, precisas de ajuda, podemos te ajudar de alguma forma, precisas de dinheiro? E eu disse: não, é só uma forma de eu mexer. Eu tinha dito ao Luís aqui há tempos que tenho um vizinho que é médico e quando entrava de bicicleta no Hospital Santo António aqui no Porto, o porteiro não lhe abria a porta. Pensava que ele era louco, não se pensava que era médico. Sim, eu no meu local de trabalho, eu comecei a chatear os recursos humanos para se instalarem partes de estacionamento para bicicletas, porque não havia, e instalaram-nos uns muito mauzinhos, que empenam as rodas, mas já é alguma coisa, porque nós prendíamos as bicicletas, os poucos que andávamos de bicicleta, há uns espaços metálicos que havia lá, umas grades, etc. Eu trabalho no Estádio da Luz,
Isso é muito mau. Não é, mas pronto. Ei, se eu sabia, não tinha convidado. Pois, olha, agora já cá estou. Pedro. Agora já cá estou. E então falei com o diretor de Recursos Humanos e pedi para instalarem os parques para instalarmos as bicicletas. Luís, e que dificuldades é que encontrou na infraestrutura da cidade nessa altura? Quando começou mesmo a andar? Portanto, quando começa a andar de bicicleta na cidade... A primeira dificuldade continua, que é a selvageria da nossa condução. E, portanto, acho que há aqui um problema cultural do nosso país, porque temos um país completamente obcecado pelo automóvel, e eu adoro automóveis, mas que o automóvel é uma forma de afirmação social e de ostentação de qualquer coisa, que muitas vezes tem-se um automóvel, mas depois em casa falta uma série de outras coisas. Mas é essa preocupação constante que há em quem anda de bicicleta, ou quem anda de trotinete, ou quem anda até a pé, o que é que vai acontecer quando se anda num passeio, quando não se anda numa ciclovia segregada, porque pintar só a estrada não é ciclovia, é uma pintura, não é? E, portanto, eu acho que esse é o principal problema, porque ainda há pouco a Ana falava do acidente de tráfego. Nós, em Portugal, por exemplo, no jornalismo, dizemos muito um carro despistou-se, não é? O carro não se despistou sozinho. Alguém ia a conduzir para ter provocado o acidente, não é? Pode haver um acaso, obviamente, de haver ali qualquer coisa na via que leva a que esse... Então, e o Luís continua a andar de bicicleta, certamente, sim. E depois o que é que levou a dar o salto para ter um espaço... Não, o que é que levou foi... mídia tão importante hoje? Não sei se é importante ou não, quer dizer, está a fazer o seu... não está a andar ainda, está a gatinhar. 20 episódios, são não é? 24 na primeira temporada e já estamos com a palavra dada pelo Expresso, a quem eu agradeço... É uma semana. A quem eu agradeço ter-me aturado esta pancada para uma segunda temporada e pronto. O que é que me levou? Foi uma curiosidade que tem a ver com formação profissional, que é perceber como é que as cidades estão a mudar, começar a tentar procurar informação, apanhar algumas polémicas em Lisboa há alguns anos sobre a ciclovia de Almirante Reis, aquela batalha política toda que houve. Ganhar ou perder eleições? Isso. E depois recolher e ir-me interessando pelo tema. Perceber a importância económica que tem, por exemplo, o cicloturismo, que gera mais dinheiro na Europa do que, por exemplo, os cruzeiros. Há uma série de coisas... E que não polui tanto. E, portanto, fui recolhendo informação e percebi que até as próprias políticas empresariais para cumprir algumas metas ambientais até os próximos anos... as empresas estavam a fazer esse processo de transformação, as autarquias também, e portanto perceber que havia muita informação para ser partilhada, porque eu acho que passava um bocadinho ao lado dos cidadãos. E nós nunca precisamos tanto do apoio da comunicação social. De resto, eu estou muito feliz porque entendo que este ano foi um ano excepcional na nossa realização deste congresso, que teve uma cobertura enorme da comunicação social de todos os níveis, impresso, televisão, etc. E significa, portanto, que as pessoas que estão desse lado na comunicação social estão a perceber a importância que têm para ajudar a mudar mentalidades. E por uma razão muito simples, Paulo, é que isto mexe com a vida de todos. Desde que saímos de casa até que voltamos a casa, não é? O trânsito que apanhamos, a possibilidade de deixarmos os miúdos que temos irem para a escola a pé ou de autocarro e estarmos seguros com isso. Enfim, a qualidade do ar, a qualidade sonora das cidades e das vilas em que vivemos. Muito bem, Luís, eu agora vou já chega de falar de mim, não é? Porque com o nosso eu sou um aprendiz de feiticeiro, venho cá aprender convosco. Claro, com Hélio Fazendeiro, que é o Presidente da Câmara da Covilhã, de uma cidade montanhosa, como há bocadinho aqui vimos a engenheira Isabel e a arquiteta Mariana a fazer aquela descrição tão bem. A Presidente da Câmara é Hélia, que na realidade primeiro é uma mulher que não há assim tantas, são mulheres presidentes de Câmara, de uma ilha, não é? Que, como já reparamos, está em força no nosso encontro. Finalmente não temos só o continente, temos também a Ilha da Madeira, esperamos para o ano também ter os Açores, e é um gosto tê-la aqui connosco. Já nos conhecemos há muitos anos, já há muitos anos que eu ouvia esta Presidente nos congressos por aí, à procura de informação e a ver informação, também num município que no fundo tem o aeroporto da Madeira, que tem uma pressão enorme de automóveis, num território também super declivoso, portanto não vão faltar questões para colocar. Força aí, Luís. Sejam ambos bem-vindos. O Hélio não me vai dar mal, comece pelas senhoras.
E o tema desta mesa redonda é novos autarcas, novas ambições. Portanto, ela, o que eu lhe pergunto é muito simples, é qual é a sua ambição para este mandato? Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Um cumprimento especial a quem me fez o convite. Lançou este desafio. Não é à toa que a engenheira Paula não me colocou na mesa das boas práticas e convidou o presidente de Machique e bem-aja. E se me permitem, com esta nota, dar aqui um cumprimento especial aos colegas que hoje se deslocaram também aqui ao Porto para debatermos mobilidade. Temos aqui o nosso presidente da Câmara do Funchal, Machique já referenciado, e também Câmara de Lobos, municípios que por si congregam a grande maioria da população da Madeira. Olha, Santa Cruz, apesar de eu já andar nesta vida há cerca de 12 anos, nunca tive a tutela das pastas que se relacionavam com o território, nomeadamente urbanismo, obras públicas, até mesmo o ambiente, só agora recentemente no último mandato, mas sempre estive atenta e fui de toda essa atenção e de toda essa vontade de aprender e de beber todas as boas práticas no que à gestão do território dizia respeito, que conheci aqui a engenheira Paula. E Santa Cruz, de facto, é um concelho que poderia ser um case study na medida de que fomos eleitos em 2013 pela primeira vez como movimento de cidadãos e herdamos uma Câmara numa ruptura financeira profunda. E eu costumo dizer que não foi só financeira, a ruptura foi a todos os níveis. Só agora é que nós estamos, de facto, a aprovar e a finalizar a revisão do novo PDM, de dizer que nos últimos 12 anos a palavra de ordem era recuperação financeira. De longe falarmos em planeamento, muito menos falarmos de planeamento integrado, de pensarmos o território ao mesmo tempo que pensamos a mobilidade e que garantimos a qualidade de vida, que tantas vezes colocamos no nosso programa, e que é a palavra de ordem que tentamos vender às nossas pessoas para que nos confiem de facto os recursos que são de todos para serem bem geridos em prol de todos. Por isso, sou presidente apenas há poucos meses, acompanhei os últimos 12 anos como vereadora e claro que a minha vontade e resiliência num mundo de facto que não é fácil de persistir era porque eu tinha esta visão de que se fosse eleita, com todo este conhecimento acumulado, com toda esta sensibilidade também que eu acho que é importante ter, poderia levar a bom porto outro tipo de gestão do território. Estamos agora com um PDM prestes a ser aprovado que vai introduzir uma nova forma de planear o território, que vai planear a partir da volumetria das construções em detrimento da área bruta de construção, o que por si só achamos que vai ser aqui um incentivo para a disponibilização de mais área de solo permeável e também para outros usos, que iniciar espaços de utilização coletiva. E também estamos a trabalhar num plano municipal de mobilidade aqui em parceria e com a articulação da capital, do Concelho Capital, o município do Funchal, num instrumento que é pioneiro na região, talvez aqui em território continental já estejas habituado, mas para nós é pioneiro, é a primeira vez, que é um instrumento territorial integrado, que vai, no fundo, fazer com que, neste caso, os 3 maiores municípios da região, que em si congregam 70% da população da região, venham pensar, nomeadamente, a mobilidade conjuntamente. Portanto, cada um está a fazer o seu plano, mas em articulação. E só por acaso temos alguém muito especial nesta sala a ajudar estes 3 municípios a pensar a mobilidade. Falamos mobilidade a nível macro, a grande problemática neste momento em que o Concelho de Santa Cruz e o Concelho de Câmara de Lobos contribuem fortemente para todo o congestionamento automóvel que se verifica à entrada do município capital, e há todo um trabalho que tem que ser feito a montante para que depois o Funchal literalmente não fique entupido diariamente, de manhã e à noite, o que se está a tornar dramático. Santa Cruz padece de uma dependência funcional muito grande do Funchal. Portanto, Santa Cruz cresceu exponencialmente entre 2001 e 2011, mas carece de equipamentos e de infraestruturas e de serviços
Grande parte da população vê-se obrigada diariamente a se deslocar para o Funchal no âmbito do emprego, escolas também, educação, até mesmo saúde. O Hospital Central do Funchal encontra-se na capital, de maneira que estamos a dar os primeiros passos através de um primeiro plano de mobilidade macro, mas que se pretende depois que venha-nos a alavancar toda a outra análise micro, que já vamos, obviamente, sem sistematização, percebendo o que as nossas pessoas no dia-a-dia nos reportam. Não sei se quem já visitou Madeira conhece os nossos passeios em Calhau Rolado. O estacionamento abusivo e informal também. Agora temos a problemática das viaturas de aluguer. Depois do Covid notou-se uma diferença muito grande no tipo de turista que a Madeira acolhe. À data, grande parte dos nossos visitantes aterram e são direcionados automaticamente para os balcões das rentacars, e parece que cada turista depende de uma viatura de aluguer. É um facto que os nossos transportes públicos estão muito aquém das necessidades das nossas pessoas. Eu recordo-me há poucos anos atrás, quando eu ia para o secundário, fui há pouco tempo, quase que eu dizia 30 anos. Foi a semana passada. Foi a semana passada. Os horários, a cadência das carreiras mantém-se a mesma. E só mesmo quem bate o território e percebe a angústia das nossas pessoas envelhecidas nas zonas altas das diferentes freguesias, que precisam de sair de casa e que querem sair de casa e que merecem e que têm todo o direito de sair de casa, sem resposta, sem transporte público. Portanto, há aqui todo um diagnóstico que já está consolidado e que agora importa, de facto, o município reunir os meios para começar a implementar medidas. Eu penso que, se calhar, uma das formas, e já adiantando uma das perguntas, aqui uma das formas mais fáceis que será de, no fundo, fazer passar a mensagem à nossa população será aludir à segurança rodoviária. Nós temos tido, de facto, desafios acrescidos com a segurança rodoviária, as zonas conflituosas, com viaturas tentando, no fundo, circular em sentidos diferentes, mas também, em termos de segurança rodoviária, uma das armas de arremesso na última campanha foi umas benditas lombas que os serviços técnicos colocaram numa das ruas, e realmente as lombas foram não foram planeadas. Eu, quando tentei perceber qual tinha sido o raciocínio por trás da colocação das lombas e confrontava o técnico e o responsável, ele simplesmente respondia-me que as pessoas tinham pedido. Portanto, se as pessoas pediram 8 lombas em poucos metros, se tivessem pedido mais lombas teriam sido colocadas. Por outro lado, tinha outras tantas pessoas a me pedir mais lombas. Portanto, por um lado, levava porque colocávamos lombas a mais, e de facto sem planeamento, e por outro lado, pediam-nos para colocar mais lombas. Isto para dizer que eu penso que a segurança rodoviária será um trunfo, no fundo, também, além da qualidade de vida que as cidades vão ganhar com um plano integrado e com um plano municipal para a mobilidade urbana sustentável, será talvez das formas mais fáceis. Hélia, não me esgotas as respostas todas, Pronto, porque eu tenho que ok. fazer perguntas. As mulheres têm esta característica. Nunca tinha reparado. Hélia, de Hélia para Hélio. Quais são as suas ambições, Hélia? Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar em primeiro lugar a Paula e Nela, cumprimentar toda a equipa do Instituto de Cidades e Vilas de Caminho, agradecer o convite que mais uma vez foi dirigido ao município da Covilhã e agradecer o trabalho que todos os dias fazem por esta causa, que é uma causa coletiva e comum, não só em Portugal, mas também em Espanha, e agradecer também, saudar os autarcas e os técnicos espanhóis. Cumprimentar também os colegas autarcas, a começar pela minha colega de painel, Hélia também, homónima, cumprimentar o Luís também e agradecer em primeiro lugar ao Luís a vinda e a chegada
este batalhão de combate por uma causa que é transversal e comum e que já não é tão nova quanto isso, como diz a Paula, mas que precisa muito de gente que tenha capacidade e, sobretudo, visibilidade e notoriedade para puxar por ela. A questão da mobilidade é transversal a toda a comunidade, a todas as sociedades, em qualquer fase da nossa vida, e é sobretudo um desafio na transformação, porque o ser humano, por definição, é um ser como somos conservadores, resistentes, muito resistentes à mudança, mesmo quando é para melhor, e objetivamente aquilo que vamos conhecendo, os bons exemplos de alteração de mobilidade e acessibilidade, percebemos que é no sentido positivo de acrescentar valor à qualidade de vida das pessoas. E mesmo assim, mesmo com essas evidências todas, é sempre muito difícil e complexo fazer alterações substanciais. Eli, essa dificuldade, ou essa complexidade deve-se a quê? A uma série de interesses que estão cristalizados, a preconceitos que estão cristalizados na cabeça das pessoas? Sim, acho que é um conjunto, não há uma razão única, mas o Luís tocou num conjunto. Eles reparem, basta fazermos as contas, por exemplo, ao impacto económico da mobilidade rodoviária, do setor automóvel. O número de postos de trabalho, o número de impostos, tudo aquilo que tem a ver economicamente com o setor automóvel, e imaginem que de um momento para o outro nós passávamos a andar todos em motos suaves e em transportes públicos. Qual era o impacto que isso teria na economia, incluindo nos impostos do Estado. Mas depois também a circunstância de o ser humano é conservador, mesmo quando é para melhorar a nossa qualidade de vida, mas mesmo quando é para ficarmos melhor, e é natural, e acho que muito melhor, eu sou formado na área da engenharia, eu diria que pessoas na área da sociologia e das ciências sociais humanas conseguem explicar isso muito melhor do que eu, mas o ser humano é por natureza conservador, é comodista, e portanto a mudança, o desconhecido gera desconfiança. E portanto essas são as dificuldades principais que se encontram, é a resistência à mudança mesmo quando é para melhor. E portanto é preciso ir agregando pessoas que de facto compreendem e conseguem perceber e tiveram a coragem e a ousadia, como o Luís, de fazer essa mudança. E provavelmente eu arriscaria a dizer, não conhecendo aquilo que é a sua rotina, mas eu arriscaria a dizer, vivendo em Lisboa e mudando a forma de transporte de carro para bicicleta, provavelmente o seu dia ganhou alguns minutos ou algumas horas, ao final do dia, naquilo que é os trajetos. Aliás, eu na Covilhã, por exemplo, o pediatra do meu filho vem aqui da cidade do Porto, é originário da cidade do Porto. Quando ele se mudou para a Covilhã, já aqui há uns anos, comentava que um dos grandes desafios que teve, que assim que chegou, foi o que é que ia fazer à hora e meia, 2 horas que lhe sobrava ao final do dia. E portanto, esse é um fator. Portanto, isso é um desafio. Nós na Covilhã, enfim, temos feito um trabalho. A Covilhã é uma cidade de média dimensão para aquilo que é a realidade portuguesa. Nós temos 50 e poucos mil habitantes, uma cidade universitária, uma cidade industrial, com uma forte tradição industrial, mas que tem feito uma transformação económica para a componente académica, universitária, com grandes desafios, porque somos um concelho muito grande. Temos 555 km². Para terem uma ideia, nós temos 25 freguesias, agora depois da desagregação, e eu tenho as freguesias mais longe, com a 40 km do centro da cidade, e que demoram em estrada normal 1 hora e pouco de viagem automóvel. Nós depois temos a questão dos transportes públicos. Eu fico muito feliz, genuinamente muito feliz e contente que as áreas metropolitanas tenham, pese embora todas as suas insuficiências, tenham um serviço de transporte público robusto, ou pelo menos com uma boa capacidade e a um preço aceitável. Em Lisboa nós pagamos 30 euros para o passe dentro do Concelho de Lisboa, 40 euros, e permite-nos andar em todos os meios de transporte público na área metropolitana de Lisboa. Se eu porventura lhe disser que o passe de transporte desta freguesia que eu lhe falei, que é Sobral de São Miguel ou São Jorge da Beira, que tem 3 horários por dia, custa 126 euros, se calhar não acredita. E portanto, são estes desequilíbrios e estas desigualdades, numa altura já agora, em que, tendencialmente, o Estado o que tem feito é encerrar. Nós encerramos serviços, concentramos no espaço urbano
E eu, em certa forma, até consigo compreender, em alguns casos, alguma racionalidade, mas depois não damos condições às pessoas para aceder a esses serviços. Eu arriscaria a dizer que, respondendo à questão que me colocou inicialmente, aquilo que eu gostava verdadeiramente que o meu mandato contribuísse é para construir e consolidar uma ideia de comunidade, que é aquilo que me parece que é fundamental hoje no mundo em que vivemos, cada vez mais individualista, cada vez mais invejoso, dá a ideia que eu não preciso de ninguém, desde que tenha o meu telemóvel e as redes sociais, não preciso de mais ninguém. Ora, isto é profundamente contrário àquilo que é até a história de evolução do ser humano. O ser humano desenvolve-se e cresce e afirma-se e consolida-se enquanto individualidade, envolvido na comunidade. Todos precisamos uns dos outros, precisamos de uma comunidade mais tolerante. E eu diria que é determinante aquilo que são as políticas autárquicas, também do Estado Central, naturalmente, mas no meu caso em particular, do ponto de vista autárquico, para consolidar essa ideia, essa importância de comunidade, essa tolerância, essa empatia, esse reconhecimento que o direito do outro, ou que o meu direito termina onde começa o direito do outro. E nesse aspecto acho que estas políticas de mobilidade, de acessibilidade são fundamentais. Aquele nosso amigo, que eu saúdo pela persistência, que já cá esteve o ano passado, dizia e explicava as dificuldades que tem nas acessibilidades naquilo que são os teus trajetos. Eu devo-lhe dizer que eu ficava muito contente, apesar de não ser fácil, se o problema se resolvesse exclusivamente com os autarcas. O problema é que isso não é assim, infelizmente, e com coisas relativamente simples. Porque o facto de eu ter uma porta com 80 centímetros ou ter uma porta com 1,10 m faz toda a diferença entre eu conseguir ter num edifício a acessibilidade para mobilidade condicionada ou não ter. E isso não depende dos autarcas, isso depende de todos nós enquanto comunidade. Depende dos projetistas, dos arquitetos, dos engenheiros, dos construtores, da sensibilidade, da empatia que nós temos individualmente, cada um de nós na nossa profissão, daquilo que é a necessidade do outro. E se tivermos essa consciência, não é por decreto que o Estado agora vai dizer que se faça assim e a coisa acontece. Tocavam aqui num ponto muito importante, que era o Luís, na experiência que relatava da circulação em Lisboa, do ponto de vista da mobilidade suave, o civismo dos condutores. É absolutamente assustador a falta de civismo que todos nós temos, eu não sou melhor do que ninguém, atenção, mas que todos nós temos, e de empatia com os outros que circulam à nossa volta. Aquilo que é a velocidade absurda com que circulamos nas nossas cidades é uma coisa que não só nos coloca em risco a nós, como coloca em risco os outros. E às vezes a diferença, por exemplo, de eu circular a 30, ou de eu circular a 50 ou a 70, em termos de tempo, traduz-se num minuto ou dois. Em termos de perigosidade, pode ser a diferença entre eu conseguir parar a tempo ou conseguir salvar uma vida. E essa consciência, que eu acho que é um trabalho que deve ser feito por todos, naturalmente a começar pelos autarcas e pelos governantes, não excluo isso, e têm que naturalmente assumir a sua responsabilidade, mas não devemos escudar-nos nesta responsabilidade acrescida dos agentes políticos para desculpabilizar aquilo que é também a nossa responsabilidade individual enquanto cidadãos. Uma das questões que tenho curiosidade é perceber como é que os vossos municípios reagem às propostas que vão apresentando dentro desta área de mudança, que é uma mobilidade mais sustentável, o espaço público redesenhado de outra forma. Uma das primeiras medidas que nós implementamos foi implementar sentido único numa via que era caótica, e foi um dia bastante feliz porque as pessoas agradeceram. E aquilo realmente foi um dia positivo e que me faz sentir que, conforme nós formos avançando com todas estas medidas que só pecam por tardias, é claro que nós ainda não fechamos uma praça completa. Nós temos um dos grandes desafios, quem conhece Santa Cruz e o Caniço, a praça de táxis, que é um espaço, é uma centralidade bastante degradada, já há muitos anos a aguardar a intervenção, onde o trânsito simplesmente para todos os dias, de manhã e à noite. Estamos a pensar, de facto, criar ali também um sentido único. Vai ser uma mudança significativa, mas nem a propósito, ainda ontem preparava-me para cá vir e alguém falava-me da necessidade de impedir que se virasse à esquerda. E nós, esta semana, tínhamos estado a reunir e a conversar sobre isso, e disse, olha, nós já estamos a trabalhar nesse sentido e, em princípio, vai ser necessário contornar, voltar na rotunda
que não é longe, que é próxima, e impedir que logo no primeiro momento se impeça de virar à esquerda. E o feedback que nós temos recebido na rua tem sido bastante favorável, até porque estamos a falar de um município que começa a dar os primeiros passos na mobilidade e que a vida tem se tornado caótica no dia a dia. Portanto, como isto, não quero pintar aqui um quadro cor-de-rosa que não vai ter dificuldades, dificilmente conseguimos implementar a bicicleta. Não estou a ver condições com a orografia que nós temos, com a falta de planeamento que tivemos nas décadas que nos antecederam, nós nem espaço para colocar... Se calhar aqui, se me permitisse, o nosso entrevistador, eu acrescentaria que a Presidente vai ter que dar passar um fim de semana à Covilhã e vai ver, é difícil, mas existem hoje formas de mobilidade, que é a mobilidade vertical, e aliás nós vamos, se tudo correr bem, a Vitória, está aqui Vitória, vamos a Vitória em outubro, com a rede espanhola, é o congresso da rede em Espanha. Gostava muito, desde já, que ficasse convidada, assim como os presidentes de Câmara da Madeira, porque a Madeira sofre deste problema de orografia, não é? E o Funchal também tem esse problema, mas vocês, ainda por cima, na Madeira, lidam tão bem com as cotas. O trânsito está na cota não sei quê, na cota não sei quanto, não é? Então é a altura de juntar as cotas e através da mobilidade vertical que os espanhóis... Não, o Governo Regional da Madeira tem dinheiro. Não é só túneis. Não é só túneis. Aliás, e ainda bem que está aqui o Sr. Presidente também do Funchal, se continuarem a desenhar tantos túneis, vão ficar filas dentro de túneis. Eu já tenho medo de tantos túneis na Madeira. É preciso transporte público, retransporte público, não é? Mas é a mobilidade vertical, que é óbvio que para quem está a começar, o planeamento da mobilidade não é ainda, possivelmente, a ação número 1, mas o caso da Covilhã demonstra exatamente como é que uma cidade que é montanhosa pode se transformar numa cidade plana. Eu sei que temos muita coisa para fazer lá, e o Sr. Presidente também precisa do envelope financeiro. A senhora Secretária de Estado só falou hoje em milhões. Portanto, tem que ir a Lisboa. Nós temos que ir todos a Lisboa para arranjar esses milhões, porque, de facto, é preciso, nestas cidades declivosas, utilizar hoje aquilo que nós temos da mobilidade vertical. Os elevadores, os funiculares, as escadas rolantes, e Espanha tem viadutos. Os viadutos. Nós esta semana falávamos desta praça de táxis, realmente carecia ali de uma intervenção mais profunda, mas o sonho vai se esmorecendo em alguns momentos, porque uma das alternativas seria, no fundo, acrescentar um viaduto para que tirássemos os carros da superfície, e não só com a construção do estacionamento subterrâneo, mas também com este viaduto, eles libertassem a superfície e passassem subterraneamente. É claro que depois nós começamos a fazer contas, e talvez seja os tais 25 anos que nós falávamos ainda há pouco no Porto. Primeira intervenção, segunda intervenção. Vamos ver se eu daqui a 25 anos ainda ando aqui nesta vida para conseguir ver os frutos das sementinhas de futuro que importa plantar agora. Não, mas a mobilidade vertical pode ser uma solução, não pode, Presidente? Sim, mas tem problemas. Vamos ver uma coisa. Tem desafios, não são problemas. Problemas é aquilo que não tem solução. Okay, não é? Tem desafios. Nós somos uma cidade de orografia de montanha que tem procurado vencer contornar esta orografia, procurando desenvolver socalcos. Temos um conjunto de equipamentos mecânicos que permitem subir ou descer de socalco para socalco, e o problema principal, para além de ser um investimento elevado, tem a ver com a questão da operacionalização, isto é, do custo operacional, e com a vandalização, com o vandalismo. É crítico. Voltamos à parte primeira da minha intervenção: comunidade, civismo, cidadania. Tal como a questão da mobilidade suave, nomeadamente as trotinetes e as bicicletas, onde nós temos uma rede de trotinetes e de bicicletas partilhadas, bicicletas elétricas. Não esperava que fossem das outras, não? Curiosamente, Luís, eu todos os dias, quando vou para a Câmara Municipal, passo por um conjunto de ciclistas, de pessoas que se deslocam para a universidade ou para o trabalho, bicicletas tradicionais. São verdadeiros atletas. Eu fico deslumbrado com aquilo, porque eu até de bicicleta elétrica tenho dificuldade, não é? Mas a questão por exemplo, a questão da mobilidade suave, nomeadamente das bicicletas e das trotinetes, em cidades como as nossas, como a minha, e acho que grande parte delas, é que é difícil, por exemplo, nós conseguirmos construir
pistas dedicadas e segregadas da rodovia. Simplesmente porque são cidades antigas, são ruas estreitas, não é possível, ou condicionamos o trânsito e tiramos dali o trânsito e passa a ser exclusivo para a mobilidade suave e também não é viável, também não é possível, ou então temos que fazer uma convivência entre os dois meios. E isso, o essencial, voltamos ao primeiro tema, é a questão da cidadania, do civismo, o respeito que temos pelo outro, o respeito que eu tenho enquanto automobilista pelo outro concidadão que vai ali de trotinete ou que vai de bicicleta. Isso é um desafio. Pronto, esse é um desafio. Elia, falou aí da questão do plano integrado da mobilidade, no fundo do diálogo que há com outros municípios, porque falou do seu caso, mas não pode fechar o plano que tenha de mobilidade naquela bolha, não é? Porque as pessoas vão de um lado para o outro e é preciso acautelar que comuniquem esses planos de mobilidade uns com os outros de uma forma racional e coerente. Como é que tem sido esse trabalho? Há diferentes perspectivas, até prioridades partidárias ou político-partidárias diferentes? Nós sentimos que o caminho a seguir será a forte aposta nos transportes públicos, de facto, e criar condições para que as pessoas consigam deixar as suas viaturas de um modo confortável e seguro e assumir a utilização do transporte público até o centro da cidade. Não estamos a ver outra forma e a ideia é realmente criar condições para que cada município pense nas melhores localizações, nas suas interfaces e que assuma de facto também essa execução. Machique é um bom exemplo também, e o Hugo mostrava imagens da estação rodoviária que já está construída há largos anos, em que as pessoas vêm das zonas altas de Machique e ali deixam os seus carros e assumem o transporte público para o Funchal. E Santa Cruz precisa trabalhar, e quem diz Santa Cruz diz Câmara de Lobos, penso que estará ao mesmo nível e que parte da solução passará por criar verdadeiras condições e incentivos para que haja maior cadência de carreiras, que o transporte seja confortável e horários, de facto, que se coadunem com as rotinas das nossas pessoas. Hélio, a percepção de um espaço público mais cuidado, mais amigo do cidadão, essa percepção da mais-valia desse espaço público que é repensado, é transversal de forma etária, ou seja, tanto os mais velhos como os mais novos têm essa capacidade de detectar essa transformação? Eu acho que tanto os mais velhos como os mais novos conseguem ter noção e percepção da necessidade, porque, por exemplo, nós conseguimos perceber nos espaços públicos, na mobilidade que as pessoas têm, sejam mais novos, sejam mais velhos, no espaço público, eles tendem a caminhar nos espaços que lhes é mais confortável, mais plano, mais liso, portanto, com menos obstáculos. E eu acho que isso é transversal. De todo modo, é preciso que as cidades deem resposta a essa necessidade. Nós temos ainda uma grande tradição, por exemplo, uma coisa que é extraordinária, que é a calçada portuguesa, que é fantástico, é super bonito, mas é profundamente desconfortável, mesmo do ponto de vista da saúde, para fazer caminhadas. Por isso é que temos tantas pessoas a andar nas ciclovias, não é? Sim, exatamente. Isto é, onde é que as pessoas andam? Andam num espaço que lhes é confortável para andar. E as ciclovias, que foram infraestruturas construídas há relativamente pouco tempo, e são infraestruturas regulares, ou regularizadas, com um piso confortável, que depois colocam em causa também a segurança dos ciclistas. Tem a vantagem que se faz umas gincanas até nos trajetos, não é? Ganha-se... Sim. Não, mas é essa percepção. É preciso um trabalho, e eu aproveito a oportunidade para agradecer e saudar as técnicas da Câmara Municipal, a senhora arquiteta Mariana Lina, a senhora engenheira Mafalda e a engenheira Isabel, para agradecer a apresentação brilhante que fizeram e o trabalho que têm desenvolvido, e na pessoa delas todos os técnicos da Câmara Municipal, para tentarmos intervir de duas formas. Em primeiro lugar, na transformação do espaço público, na capacitação, na adequação do espaço público, mas depois também naquilo que é a transformação de mentalidades, e desse é um bom exemplo o projeto que aqui trouxemos, onde procuramos intervir naquilo que é o mobilizar vontades, nomeadamente dos mais jovens, porque é sempre nos mais jovens que as grandes transformações são mais fáceis e mais proveitosas de fazer, que é esta consciência de adequar o espaço. Nós também, durante muitos anos, já agora, fomos conduzidos a construir cidades para os carros. Apesar do carro ser
um elemento na comunidade relativamente recente, a verdade é que andamos durante muitas décadas a construir e a pensar cidades para os carros. E a verdade é que antes de haver carros, eu costumo sempre dizer, antes de haver carros já havia pessoas, e é para as pessoas que as cidades têm que fazer sentido. Os carros são indispensáveis, eu também costumo dizer, eu não sou contra os carros, aliás, pelo contrário, tenho carro, utilizo carro. Eu acho é que as cidades e o espaço público deve estar disponível para as pessoas e o carro é mais um elemento para servir também a comunidade e servir as pessoas. Depende, obviamente, do trajeto que se tem pela frente e da necessidade que se tem pela frente. E das alternativas que temos. Claro. E das alternativas, não é só o trajeto, é das alternativas. Nós falávamos do transporte público. É muito difícil, por exemplo, para um município da nossa dimensão e com as condições que temos, fazer face. Eu, neste momento, gasto provavelmente muito próximo de 10% do orçamento municipal, que é escasso, para fazer face aos custos de mobilidade. É impossível fazer, é impossível acomodar, e são insuficientes. Atenção, eu sou os primeiros, tenho manifestações. Temos com regularidade manifestações nas reuniões autárquicas e da comunidade, que eu compreendo muito bem e aceito, porque de facto o serviço de transporte público que temos não é suficiente. Nós temos, por exemplo, houve uma medida, a Sra. Secretária de Estado, e bem, eu não tive a oportunidade de chegar a tempo de ouvir a sua intervenção, e o Sr. Secretário de Estado falou muito bem da parte que eu ouvi, apresentou um conjunto de coisas muito interessantes e falava de uma medida com grande impacto, foi, por exemplo, o passe ferroviário de 20 euros. Nós temos uma linha ferroviária, que é a linha ferroviária da Beira Baixa, que foi interrompida agora com as tempestades, em que 2025, nessa linha foi utilizada por mais de 2 milhões de passageiros e que vai estar fechada durante 6 meses. Vai estar fechada durante 6 meses porque teve uma derrocada, algures ali junto ao Rio Tejo, e a intervenção dessa linha, a intervenção dessa reparação vai demorar mais do que meio ano. Isto é preciso pensarmos. Também, já agora, fizemos uma intervenção de modernização dessa linha há alguns anos, há uma dúzia de anos talvez, em que conseguimos intervencionar e bem eletrificar a linha, não retirando 5 minutos ao trajeto que era feito no início do século XX. E, portanto, são coisas interessantes de olharmos e de percebermos. É preciso, para retirarmos o hábito da mobilidade individual às pessoas, é preciso lhes dar condições. Eu hoje demoro 2 horas e meia de carro de Covilhã a Lisboa. Eu, se vier de comboio, demoro 3 horas e 25, se não chegar atrasado, não é? E é uma viagem muito mais confortável, porque eu ir de carro para Lisboa, para além do problema e do custo que tenho do estacionamento quando chego a Lisboa, e bem, tenho a dificuldade de não conseguir fazer mais nada, ou não devia fazer mais nada, lá vou fazendo umas chamadas telefónicas, mas, quer dizer, é um tempo, se for de comboio, é um tempo pouco produtivo. Não é? Pouco produtivo, exatamente. Já que estamos aqui neste encontro em que temos este título de cidades que caminham, eu gostava de perceber quais são as formas como vocês, como autarcas, têm de desafiar as pessoas a usufruir o espaço público. Eu, em conversa com o Pedro, aqui há uns dias, perguntava-lhe como é que as cidades podem convidar as pessoas, de qualquer idade que seja, a sentirem-se tentadas a desfrutar da cidade. Eu acho que uma das primeiras formas será, de facto, nós requalificarmos o espaço público também e torná-lo mais agradável. No exemplo de Santa Cruz, tem ali realmente trabalho estrutural a ser feito, e acredito que, transformando as nossas praças, acrescentando verde, a tal beleza que nós falávamos hoje de manhã, que as pessoas vão se sentir impelidas a usufruir do mesmo. Uma das conferências que eu participava há algumas décadas atrás
era precisamente um professor catedrático que nos dizia: as pessoas cada vez mais nas suas pequenas casas, em que só lá vão para descansar e fazer a sua higiene, o que querem é espaços públicos cada vez mais amplos, de cada vez com maior qualidade, agradáveis, para que possam de facto usufruir dos mesmos. Portanto, eu diria que se nós apostarmos na requalificação da nossa malha urbana, na regeneração das nossas praças, com os tais bancos com costas, com as nossas árvores frondosas, com a sua sazonalidade, não fazer um drama quando tem folhas no chão, parece que elas são um objeto estranho ali colocado e que não fazem parte da natureza. Não cortar jacarandás, não é? É. De maneira que, sim, eu tenho esperança que, se nós, como governantes, dermos esse sinal claro que as nossas cidades são para serem vividas e usufruídas, que serão eles os primeiros a querer beneficiar de todo esse trabalho. Hélio, acho que a sua resposta não vai ser muito diferente, não é? Não, acrescentaria uma parte que também já foi, ou enfatizava uma coisa que já foi dita aqui, que tem a ver com a política de bairro, voltarmos a ter uma política de bairro e aproveitar uma coisa que hoje está muito na moda, que é a atenção que as pessoas dão para a saúde e para a necessidade da atividade física e para o ginásio. É uma coisa extraordinária, nós conseguimos fazer 2 ou 3 quilómetros de carro para ir andar 3 no ginásio dentro de uma parede, não é? E é uma coisa impecável. Mas as pessoas estão sensíveis a isso. E é porventura uma oportunidade para as entidades públicas tentarmos de alguma forma densificar aquilo que é a política de bairro, isto é, tentarmos adaptar o que já temos ou aquilo que estamos a construir de novo, bairros que permitam ter serviços e ter condições para que as pessoas, naquilo que é o seu dia-a-dia, façam esse tal jogging. Eu vou buscar o jornal, o pão, tomar café, passear o cão, levar o miúdo, brincar ao parque infantil, e quando dei conta já fiz os 5 km que ia fazer para o ginásio. E, portanto, para isso é preciso termos esta parte, e dá-me a ideia que, do ponto de vista dos autarcas, do ponto de vista das autarquias, é um pouco essa perspectiva de planeamento integrado destas células fundamentais da cidade, que são os bairros, voltando a ter políticas de bairro. E depois, já agora, também tentar, de alguma forma, que as pessoas se apropriem do bairro, que tomem elas próprias conta do bairro, uma espécie de condomínio em que eu pegar num papel e deitar no lixo, deitar no chão, quando tenho um caixote de lixo ao lado, aquilo que estou a fazer é prejudicar-me a mim próprio, não é? Portanto, lá está, a tal cidadania, a tal espírito de comunidade. E se calhar, se me permite só acrescentar, não é à toa que este congresso tem como mote caminhar é pertencer. Portanto, eu tenho esta firme convicção de que, se nós tornarmos os nossos espaços públicos mais caminháveis e as nossas ruas mais caminháveis, que de facto as pessoas vão ganhar este sentimento de pertença. Não é à toa que uma das nossas maiores freguesias, o Caniço, que muitas vezes é apelidada de dormitório do Funchal, falta este sentimento de pertença e esta coesão e esta falta de congregação, até em termos de coletividades, que são muito poucas as que existem, tem a ver com esta falta de condições para caminhar, conhecer e poder valorizar e de facto sentir-se parte do espaço. Luís, antes de terminar, vou-lhe pedir se me dá autorização de fazer uma pergunta a cada um. Uma pergunta de uma palavra. Se vocês mandassem, não é? Se mandassem mesmo, qual era a ação que cada um gostava de ver concretizada na área da mobilidade neste mandato? Que ação de mobilidade gostavam de ver concretizadas? Uma medida concreta. Se me mandasse, se pudessem resolver. Sem envelope financeiro. Sem envelope financeiro? Sim, se pudessem escolher. Ok. O que é que gostavam mesmo de ver concretizados a nível deste mandato, em cada um neste mandato? Eu estou muito focada em objetivos muito concretos. Se calhar a Paula está à procura de outra resposta, mas nós temos um programa que sentimos que é ambicioso demais até para os 4 anos, e falávamos também no início do Congresso da necessidade dos mandatos serem mais longos, porque implementar novas formas de gestão e todo
um modelo de governação demora o seu tempo. Eu, nesta fase, tenho tanta coisa que já devia ter sido feita e que precisa ser feita. Eu estou muito focada em exemplos como resolver uma praça de táxis, deixar de levar na cabeça pelo sentido único que nós implementamos no Santa Serra. Portanto, já só quer pôr um sentido único e ter uma praça. Que não é uma praça táxi, é uma praça de uma centralidade de uma freguesia. Sim, tem o nome praça de táxis, mas é uma centralidade na freguesia mais no fundo, criar densa. centralidades também às freguesias, que é algo muito importante nesta área. Presidente. Bem, eu arriscaria uma coisa, um tema que já me bati politicamente há muitos anos, que é a criação de uma rede nacional de transporte público. A criação de uma rede nacional de transporte público que permita a todos os municípios, a todas as autarquias, em função daquilo que é a sua dimensão e escala e necessidade, porque eu compreendo que a necessidade de uma Câmara como Lisboa, ou como o Porto, ou como Santa Cruz é diferente da Covilhã e de outras, mas é possível criar um programa nacional que permita transformar o transporte público um direito de todos os territórios de Portugal. E não é assim tão caro. Eu arriscaria a dizer que daquilo que foi os estudos ou aquilo que foi... É uma questão de prioridades, sim, é uma questão de prioridades e, enfim, daquilo que foi a conversa que já tive com vários especialistas na matéria, diria que é de facto uma questão de prioridade política a este tema, porque se nós conseguirmos ter uma rede de transportes públicos a nível nacional, de todo o território, com custos aceitáveis, esse é o tema, com custos aceitáveis, não é? Não é como é que eu vou explicar ao meu conterrâneo de São Jorge da Beira que para ter 3 autocarros por dia tenho que pagar 126 euros por mês e que se for uma família, quer dizer, mais de metade de um ordenado mínimo. É impossível convencer alguém a andar de transportes públicos. Mas se nós conseguíssemos, porventura, dar um passo importante na questão do transporte público a nível nacional, eu estou muito convencido que era depois muito mais fácil e simples às câmaras resolverem um conjunto de outros problemas no espaço público, nomeadamente o sentido proibido no Alto da Serra, o problema do passeio, o problema dos carros nas cidades. Que havia alternativa, não é? Porque a alternativa, eu diria que a grande parte das pessoas, o carro, como o Luís diz, e muito bem, acho que já foi mais, mas ainda é uma questão de status. Isto é, ainda é uma questão de estatuto, eu tenho o meu carro. Acho que já foi mais, sim. Quando eu vejo para as novas gerações, sim. Isto já não é necessário. Eles querem ter a disponibilidade e a possibilidade de se deslocarem de um lado para o outro em função das suas necessidades pontuais. Isto é, se é trabalhar, se é em lazer, se quando é. Desde que nós consigamos, enquanto Estado, enquanto políticos, enquanto decisores, suprir essa necessidade, grande parte destas novas gerações não faz questão nenhuma de ter carro. Eles têm porque é necessário para suprir as suas necessidades. Portanto, eu diria que se conseguíssemos de alguma forma tomar esta decisão de ter uma rede de transportes públicos nacional em todos os territórios, adequados às necessidades de cada território, esta componente depois dos desafios do espaço público e dos automóveis, eu creio que os autarcas depois conseguiam dar uma ajuda a resolver. O resto, esta rede nacional é impossível, porque eu tenho o custo que já vos falei no transporte de pessoas no meu concelho e tenho noção que é muito maior do que o esforço financeiro, é muito um esforço financeiro que eu não consigo aumentar e mesmo para suportar este tenho outras necessidades que vão ficar para trás, mas tenho noção que é claramente insuficiente e caro. Muito bem, de acordo com o que estava definido, havia uma ronda de perguntas que queiram fazer, 2, 3, quem é que se quer inscrever? Não ponham os dedos no ar todos ao mesmo tempo, se faz favor. Peço desculpa. Só queria fazer uma perguntinha para a minha informação. Os obstáculos, quem fiscaliza os obstáculos nos passeios? Quem fiscaliza uma superfície comercial, uma grande superfície comercial? Eu tenho 2 em nome e apresentei reclamação a quem compete. Quem fiscaliza, portanto, um quarto de banho numa superfície que tem para deficientes que tem 1,45 m por 1,30 m, onde uma cadeira de rodas não entra. O mês passado não, estamos em março, este mês, no dia do meu aniversário, foi quase no início,
desloquei-me eu e a minha família para almoçar a Penafiel. Uma superfície enorme. Eu nunca lá tinha entrado, uma superfície enorme. Necessitei de ir ao quarto de banho, não pude, tive que vir para casa. Portanto, quem fiscaliza isto não é as câmaras. Não é as câmaras que têm o poder de passar a licença para eles, para a abertura portanto, superfície. Era isso só. Sim. Eu posso também responder. Não, sim. O nosso amigo fez a pergunta e deu a resposta. Eu diria que não é pelo facto de ser proibido ou de fiscalizarmos mais que as coisas se cumprem. Não é? Infelizmente há sempre circunstâncias que ultrapassam quem licencia e quem fiscaliza. Não sei exatamente em concreto porque é que isso aconteceu, mas em teoria sim, quer dizer, as câmaras têm autoridade, naturalmente, de fiscalização dos espaços, mas se calhar a Paula consegue... Será que não aprovaram o projeto com uma casa de banho dimensionada corretamente e esse espaço passou para outra coisa qualquer e agora pegaram num cantinho que sobrou, tipo uma despensa e utilizou? Pronto, mas... Isso já foi à Câmara. Eu não pude ir a essa reunião nesse dia, mas os responsáveis, os meus colegas de direção foram, já foi apresentado. Vamos ver o que é que dá. Foi inaugurado em 2019, uma superfície comercial. Sim, já era obrigatório, desde... Se puder dizer o nome da superfície. Pode dizer? Mercadona. Mercadona. Aqui ao lado. Sim. Aqui ao lado. À beira da Pois, estranho, não é? Não pude entrar, eu tenho fotografias, aliás, liguei para lá, fotografias. Fiquei fora, tive que pedir a uma pessoa para segurar na porta, para não deixar entrar ninguém e para eu poder fazer a minha necessidade. Claro. Uns dias hoje, estamos em pleno século, não é possível. Em Penafiel, não pude entrar. Fui em cadeira manual, fui cá, Claro. fui em cadeira manual, Pois. não pude entrar. É estranho, porque até são dos poucos sítios, infelizmente, que costumam ter acessibilidade, como nós sabemos, são as grandes superfícies e os shoppings, porque pronto, não é? Por esse motivo todo. Mas sim, é algo que é da Comissão das Câmaras Municipais, mas que às vezes até estão bem aprovados e licenciados e depois há outras... Quantas casas de banho para pessoas com deficiência, infelizmente eu vejo a serem ocupadas como arrumos e fecham, tiram a chave e guardam a chave. Portanto, isso é algo muito preocupante. Claro. Muito bem. Temos ali o Luís Silvestre, um amigo que há muitos anos vem sempre a acompanhar os nossos encontros. Sempre. Posso? Luís, é um gosto tê-lo cá outra vez. Sim. Foi o homem que trabalhou nas ecopistas de Portugal e que as criou em Portugal. E que, mesmo assim, já reformado, continua a ser um homem ativo nesta mudança de mentalidade. Eu peço desculpa, devo ser a pessoa mais velha que está aqui. Não é, não. 78 anos, reformado desde 2013, apaixonado pela mobilidade. Eu tenho visto desde de manhã um conjunto de sonhos muito grandes aqui nesta sala. E, obviamente, tenho que dar os parabéns a quem consegue persistir e porfiar, levar a efeito este congresso. E saúde, obviamente, todos os técnicos, autarcas e tudo isso. Mas só para, eventualmente, e não quero ser pessimista, eu vivo em São Pedro de Moelo, sofri com a tempestade dia 28, e quero-vos dizer que há aqui duas palavras-chave que já ouvi hoje, que são duas palavras-chave importantíssimas. É a humanização, o civismo e, na realidade, não porfiarmos nos mesmos erros dos portugueses. Porque a culpa de tudo o que se passa, normalmente, diz respeito a poderes, mas diz respeito, efetivamente, a estruturas, a organizações. E vou só colocar estes dois aspectos para refletirmos. Porquê que, tendo sido anunciado há tanto ano que Lisboa e Porto ficava ligado por comboio às duas principais cidades, já hoje ouvi dizer que 80% da população vive no litoral.
Nós não nos temos que interrogar e não responsabilizar os políticos. Porque eu trabalhei numa organização e falei muito abertamente, já era pessoa sénior, quando trabalhei nessa organização, e dizia aos técnicos que responsabilizavam os políticos e que responsabilizavam, se calhar, os autarcas. Mas a pergunta que faço é o seguinte: porquê que Lisboa e Porto, as duas principais cidades do país, o meu filho vive no Porto, não consegue ter estabilidade para usar sistematicamente o Alfa e ter tempos de viagem entre Lisboa e Porto que sejam acomodados com a vida veloz que todos nós temos que ter, os que estão na vida ativa? Eu estou reformado. Esta é uma pergunta. Interroguemos-nos. Porque é que a responsabilidade não é só dos políticos. A responsabilidade não é dos partidos só. Não é do Parlamento. É nossa. É nossa. Porque não exigimos que as coisas sejam feitas de acordo com as promessas que um dia foram feitas. E eu, dentro dessa organização, disse: mas os senhores são engenheiros ferroviários, os senhores são técnicos, e porquê que estão a responsabilizar os políticos que de 4 em 4 anos, ou o secretário de Estado que está de 4 em 4 anos no poder? Portanto, nós temos que ter uma consciência que nada muda sem aquilo que o grande autarca de Pontevedra diz: vontade de fazer, ultrapassar obstáculos fictícios e termos nós, como cidadãos, literacia suficiente para pormos os pontos nos is. E quero-vos dizer uma coisa: hoje em dia a comunicação social faz parte do problema. Eu estou aqui a ver o Luís Costa Branco, eu sou benfiquista, portanto saúde o Luís Costa Branco. Vejo muitas vezes na BTV e, portanto, estou a fazer esta intervenção até suscitado pelo meu clube, pá, e com o Luís, solidário ali com o Luís. E, portanto, eu queria deixar esta reflexão. Porque é que as coisas não acontecem de outra maneira em cada sítio, em cada casa? Agora vou dar o exemplo da tempestade, sobre a humanização. Na minha casa arrendada de São Pedro Moel, a Câmara Municipal da Marinha Grande, e vou dizê-lo aqui com todas as letras, com reclamação da minha senhoria e de mim próprio, teve a desfaçatez no seu sistema informático de me faturar 900 euros de água e mais 400 por não ter dado a leitura. E querem que a senhoria e eu paguemos 1.300 euros de água. Ora, na madrugada de dia 28, eu tive uma ruptura da canalização exterior. A casa tem um único contador. Eu, de madrugada, não me apercebi que tinha rompido com o tijolo. Só me apercebi porque ia morrendo nesse dia com os tijolos que vieram da moradia do outro lado. Eu e a minha companheira íamos morrendo naquela madrugada. E a Câmara, que recalcitra relativamente ao poder central de apoios aos seus munícipes, trata da maneira como trata. Deixa sair faturação de 1.300 euros. Afinal, nós deixamos de ter todos um grande umbigo e um grande corporativismo, não nos defendamos as organizações, não funcionemos em bolha e façamos o que o Sr. Presidente há pouco disse. Funcionemos em comunidade, atendendo aos outros, que é aquilo que nós não fazemos. Desculpem a minha reflexão, é de velho e de reformado. Muito bem, Luís, muito bem. Ou muito mal, mas fica a nossa reflexão. Se quiser dizer alguma coisa, Presidente. O que é que eu queria acrescentar ao Luís? Saudar, tive o gosto de o conhecer o ano passado e espero poder encontrá-lo aqui durante muitos anos, que é muito bom sinal, que é um jovem com muita sabedoria. Mas dar-lhe nota do seguinte, por exemplo, nós na Covilhã tivemos um grande problema, o maior incêndio de muitas décadas, em agosto de 2025, onde toda a gente fez o que pôde e não regateou meios para o fazer,
e onde as pessoas naturalmente pegaram nas mangueiras e utilizaram a água da rede para tudo o que era necessário fazê-lo. Nós, e provavelmente eu diria que o município de Marinha Grande fará o mesmo, irá provavelmente fazer depois um acerto, uma nota de crédito, uma devolução daquilo que foi aquilo que nós fizemos. Eu não sei qual é o... Eu disse o seguinte ontem no Serviço de Águas da Maria Grande. Ou os senhores emulam imediatamente as faturas, ou então vão ter a comunicação social, Mas depende da... vão ter se calhar um relevo da CIEM em frente ao Hotel Marisol. Não, eu não sei de quem é que é o fornecedor de água na Marinha Grande. No nosso caso, por exemplo, é uma empresa municipal que tem 49% privado e 51% público. É óbvio que esta medida determinada politicamente tem custos no orçamento municipal, como é evidente. Não é? Não sei, no caso da Marinha Grande, como é que funciona, mas acredito que haverá sensibilidade para... Pronto, tem que se resolver essa situação, esperemos que resolvam, não é? Luís, tem a palavra? Fechar, não é? Vamos fechar? Luís, para encerrar. Obviamente agradeço ao Hélio e à Hélia a presença nesta mesa redonda, agradeço obviamente à Paula e ao Pedro o convite que me fizeram. Agora tenho que me despachar até aqui para Lisboa porque não vou de bicicleta. Mas convém dizer que, se quiserem ouvir o próximo programa, sim, quem é que lá vai estar? A Paula disse para eu fazer esta ação de marketing. Quem é que vai lá estar? Agradeço os 10 segundos. É o Pedro. Quem é que vai lá estar? O próximo é o Pedro. O próximo é o Portanto, Pedro. vamos Será... ouvir. Não, o Pedro, não. O planeamento é para encerrar a primeira temporada é o Pedro, porque é o master destas coisas, então fazemos o laço do tema com o Pedro. E é aos domingos, não é? Aos domingos. Portanto, todos os domingos temos que ouvir o podcast Não do tem, Luís. mas se não tiverem nada para porque fazer... dá para ouvir quando se vai de bicicleta, leva-se o auricular e vamos ouvir quando estamos de bicicleta, de carro ou de comboio e desejando sempre uma boa viagem, não é? Isso, siga a viagem. Siga a viagem. Muito Obrigada. obrigado.